Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho, querido, querida. Mês que vem, nossa igreja faz 10 anos. E eu estou chique, porque eu estou dizendo nossa igreja, estou só há um ano aqui. Mas eu sinto que o Senhor antecipou o presente de aniversário desses 10 anos com o Flame. E eu estava pensando aqui, eu nasci na igreja. E há algum tempo. Eu nunca vivi isso, porque imagina assim, a gente ouve o pastor Haroldo e a pastora Fúvia falarem das bênçãos de terem ido muitas vezes a acampamento. Então, todo carnaval eu estava em retiro espiritual, em acampamento, mas em qualquer lugar que não em São Paulo. E viver 4 dias nessa atmosfera de adoração, na presença do Senhor, sendo visitado pelo Espírito Santo, nunca tinha vivido. Então que coisa tremenda, a gente acha que a gente sabe alguma coisa e que a gente viveu experiências com o Senhor, mas Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Se você não teve a oportunidade de vir nos outros dias do Flame, ou se você veio, tentar fazer um recorte daquilo que os pregadores nos trouxeram, nem sempre é muito justo. Mas eu vou tentar aqui, e claro que pensar uma frase não abrange toda a essência das ministrações. Mas a primeira manhã, pastor Gil nos exortou a não sermos crentes meia boca. À noite, o Israel Subirá nos encorajou a escolhermos a melhor parte. No domingo de manhã, eu falei sobre o Espírito Santo, a nossa melhor oração. À noite, o Gleico falou sobre reverência na casa do Senhor. Ontem de manhã, a pastora Fúvia trouxe até um capacete para nos lembrar que somos soldados de Cristo, mas trouxe uma ministração muito prática sobre o viver do cristão. À noite, o pastor Haroldo pegou o exemplo de um jovem que, posicionado em Jesus, impactou aquela época, e os cristãos, era a igreja crescendo, e ele foi executado, mas no meio do apedrejamento. Estevão faz uma oração, e a ênfase que o pastor Haroldo trouxe foi os céus abertos e o Senhor se levantando para recebê-lo. Hoje de manhã, Philip Lancaster nos lembrou como esticar às vezes dói, como quando o Senhor nos espreme, como isso dói, mas por um propósito de crescimento, para que nós deixemos de ser crentes de leitinho, para nos tornarmos crentes de uma comida sólida, para impactar o mundo afora. E o Luca fecha essa conferência. Eu não sei como é que foi essa agenda, essa logística de pregadores. Eu sei que Deus comandou tudo isso. Então, eu queria chamar o Luca aqui para ele nos abençoar com essa palavra e nós podemos orar por ele. O Luca pediu para ministrar aqui debaixo, então eu peço que você estenda a sua mão para a vida dele e eu vou orar por ele. Que privilégio, Deus. Que privilégio sermos do Senhor Jesus. Privilégio, Deus, nós podemos cantar não apenas músicas, mas louvores que tocam o Senhor, e ao mesmo tempo nós somos tocados pela sua presença doce, pela sua presença santa, pela sua glória, porque o Rei da glória está nesse lugar. Então, Deus, não é sobre nós, não é sobre homens, mas é sobre o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, por quem a gente ora em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor use a vida do Luca, ó Deus, ungindo-o poderosamente para trazer essa mensagem para as nossas vidas. Assim eu oro em Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês?
Já sou da casa, por isso que eu mudo os móveis de lugar e tal. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Luca. Eu tenho duas coisas muito boas na minha vida e uma muito ruim que eu quero compartilhar com vocês hoje. Aquela que é muito boa na minha vida é que eu sigo Jesus. Essa é a melhor coisa da minha vida, né? Com 18 anos o Senhor me alcançou e desde então a gente vem trilhando esse caminho. E a segunda melhor coisa da minha vida é que eu sou casado com a Letícia, que fez desse caminho muito mais doce, suave, né? Um caminho muito melhor de se seguir. Eu realmente oro que você encontre uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, e você, mulher de Deus, encontre um homem de Deus para a sua vida, que você vai ver a diferença que faz caminhar com alguém, os caminhos de Jesus, o caminho de Jesus. E a terceira e muito ruim é que eu sou corintiano, e os nossos inimigos estão prevalecendo contra nós. Não importa o tamanho deles, timinhos pequenininhos assim, timinhos bem pequenos, né? Tem ganhado da gente, mas o Senhor dará vitória, nós continuamos aí. Mas é realmente uma dificuldade que nós temos passado. Mas como eu percebi, tem muito corintiano aqui hoje. É um dia que o Senhor derramará a graça dele sobre nós, que nós realmente estamos precisando muito, né? Dessa graça do Senhor, do que só Ele pode fazer. Meus irmãos, brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de estar aqui. Sempre digo e procuro não falar muito, porque eu sempre me emociono muito. Mas, sempre grato de poder fazer parte dessa família. Vou parar aqui. Vamos lá, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Hoje eu quero falar, o título dessa pregação é Ame a Tua Cruz. E eu gostaria de compartilhar um pouco essa mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração nos últimos dias, e a mensagem que eu tenho pregado nesses dias de carnaval, de conferência. E eu creio que é uma mensagem que, se nós entendermos, nós podemos viver os melhores dias da nossa vida. Nós podemos realmente experimentar coisas no Senhor que nem todos os cristãos experimentam. Nós podemos ir para um nível mais profundo em Deus. Nós podemos viver águas mais profundas e ao mesmo tempo nós podemos voar voos mais altos. Se nós entendermos essas palavras de Cristo, se nós entendermos o que a Bíblia está nos falando, então para isso, abra sua Bíblia aí, em Mateus 16, ou ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vê aí, o que você tem, mas tem a sua Bíblia, Mateus 16, versículo 24, essas são as palavras de Cristo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Essas são as palavras do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu tenho mergulhado um pouco mais nas palavras que eu acho as palavras mais difíceis de Jesus. Para entender o amor de Deus nisso. Porque nós sabemos muito bem que o amor emana do Pai. Deus é amor e os seus mandamentos são mandamentos de amor. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós não conseguimos compreender essas palavras. E eu acredito que aqui está uma das palavras mais duras, né, no imaginário cristão. Muitas pessoas têm medo dessas palavras, muitas pessoas nem mesmo pregam essas palavras, muitas pessoas nem mesmo querem ler essas palavras porque não conseguem encaixar dentro do seu entendimento do amor de Deus, do que Jesus veio fazer com essas palavras aqui. Porque como nós veremos aqui, elas são palavras muito densas,
E eu sempre fico imaginando alguém que nunca leu a Bíblia na vida, não sabe quem é Jesus, não sabe nada, abre o livro e lê isso. Eu sempre penso, como seria uma pessoa que nunca leu a Bíblia lendo a Bíblia? Eu acho muito interessante. Imagina você abre de repente, aí você pega esse livro e a palavra que está dizendo aqui é o seguinte: você quer me seguir? Tome um instrumento de tortura romano, morra para você mesmo. Se você tentar se salvar, você vai morrer. Mas se você está disposto a morrer, você vai se salvar. Imagina se você nunca leu, você não sabe quem está falando, o que essas palavras significam. E porque nós não entendemos, não vamos mais a fundo, fugimos do confronto das palavras e não buscamos conhecer mais, nós perdemos muitas coisas. E a minha expectativa hoje é que a gente possa terminar essa noite amando a nossa cruz. Essa é a minha expectativa. Hoje eu espero, conto com o Espírito Santo nessa missão, porque só Ele pode. Mas olha só, quando nós queremos entender o que a Bíblia está falando, é muito importante que a gente nos coloque nas sandálias daqueles que estavam recebendo as palavras. É preciso que nós viajamos no tempo, entendamos o contexto do texto. Porque se nós não entendemos o contexto do texto, nós não só perdemos muito do que a Bíblia está dizendo e podemos sair com um monte de heresia, como acontece por aí, mas também se nós não entendemos o contexto do texto, essas palavras não terão o peso que deveriam ter no nosso coração e não causarão a mudança no nosso coração que deveriam causar. Então é sempre muito importante que a gente vá lá, porque você vai perceber como as nossas expressões elas mudam com o decorrer do tempo, não é verdade? Eu estava pensando em expressões que mudam, brincadeiras que mudam. Esses dias eu estava pensando assim, lembra aquela brincadeira, telefone sem fio? Né? Hoje não tem telefone com fio. Hoje não existiria essa brincadeira, mudou completamente. Né? Se pôr um fio no telefone, talvez ele não funcione muito bem. Né? Então hoje seria diferente. Mas porque, o que eu quero dizer é o seguinte: as expressões vão mudando, segundo o contexto que nós vamos vivendo. Então, para você conseguir explicar alguma coisa, quando seu avô vai te contar alguma coisa, ele precisa te explicar, porque era assim e tal, para você entender o que seu avô está querendo falar, como é, não era assim. Imagina 2000 anos atrás. Agora, o fascinante sobre a Bíblia é que Deus consegue pegar um contexto de um povo de 2000 anos atrás, e através do contexto desse povo, aplicar o que está acontecendo ali, de uma forma que transforma o nosso dia hoje na modernidade. 2000 anos depois, porque a palavra de Deus, ela atravessa os milênios, né? Deus disse, essa palavra não passará, e também isso está no conceito de, ela permanece atual, né? Ela é para agora, o que estava acontecendo lá é para agora, nós não precisamos atualizar a palavra de Deus, ela permanece, e ela é presente, o que foi escrito lá atrás, ela é presente agora, para a nossa mudança agora, para a revelação de Deus agora. Então nós não precisamos ter medo de tentar entender o que a Bíblia está dizendo, e nós precisamos ir atrás do que ela está dizendo. Para você ter uma ideia, nesse contexto aqui, você vai ver como nós perdemos tanto quando nós não percebemos o contexto aqui. Jesus, ele está diante dos seus discípulos e ele diz algo que é extremamente revolucionário para a sua época. Ele diz, todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Por que eu digo que é revolucionário para a sua época? Porque nós temos que entender que quando Jesus aparece nesse mundo, o que ele representa, a sua figura humana, que ele representa, a sua posição, vamos dizer, o seu trabalho, aquilo que as pessoas viam nele como homem. Porque, lembre-se, eles não reconheceram Jesus como Deus logo de cara. Jesus, ele aparece num contexto humano, na cultura daqueles homens. E a forma que ele aparece é como um mestre, um rabino, um rabi. Você vê essa palavra sendo dita na Bíblia. Agora, quem é essa figura? O que é Jesus para o povo ao seu redor? Se nós não entendemos isso nos olhos do povo, nós não vamos entender a preciosidade do que Jesus está dizendo aqui. Para você ter uma ideia, naquela época existiam muitos mestres como Jesus. Alguns morreram porque começaram rebeliões.
Alguns eram muito respeitados, como Gamaliel, que Paulo aprendeu aos seus pés. Lembra? Paulo aprendeu com esse mestre. E o que acontecia naquela época? Existiam esses mestres que eram reconhecidos pelo seu estilo de vida e pela sabedoria que eles tinham nas palavras. Na palavra de Deus, o que eles ensinavam. E esses mestres, eles eram mestres itinerantes, que andavam por Israel, pela Galileia. E eles iam de vilarejo em vilarejo, ensinavam nas sinagogas, ensinavam para o povo a palavra de Deus. Isso era algo que acontecia ali. É por isso que as pessoas ouviam Jesus e tentavam entender quem ele era e de onde ele veio. E elas chegavam a falar assim, ele é diferente dos outros. Ele ensina com poder e autoridade, é diferente dos outros que nós conhecemos. Vê, eles comparam Jesus com outras pessoas que faziam a mesma coisa que Jesus fazia. Então Jesus, ele tem uma posição, vamos dizer assim, na cultura social daquele povo. Ele é um mestre como outros mestres existiam. Aí você vê Jesus confrontando outros mestres, quando ele diz, olha, vocês têm a chave do reino, vocês não entram, não deixam as pessoas entrarem, vocês colocam um peso sobre essas pessoas, vocês não deixam que elas conheçam o reino dos céus. Ele está falando a esses mestres, que eram os homens que possuíam a sabedoria, e não só isso, a autoridade diante das pessoas para ensinar a palavra de Deus. Não era qualquer pessoa que surgiria e falava assim, eu tenho uma revelação e eu vou ensinar. Não era assim que funcionava. Você precisava ser reconhecido, e para que você fosse reconhecido, você precisava passar por uma escola. E essa escola começava na infância de uma criança. Então assim, para que você se tornasse o discípulo de alguém, você precisaria passar por uma escola. Não eram todas as pessoas que poderiam se tornar mestres, porque não eram todas as pessoas que poderiam se tornar discípulos. E olha como funcionava mais ou menos, o sistema educacional daquele povo. As crianças eram levadas por uma escolinha que tinha do lado da sinagoga com mais ou menos 7 anos de idade, 5 a 7 anos de idade. E elas ficavam nessa escola, e as crianças que eu digo, somente os homens. Então já começa por aí, você mulher não poderia ser discípulo de ninguém. Ah, mas eu quero, não adianta, você não poderia. Uma mulher não poderia jamais ingressar na obra de Deus como discípulo de um mestre ou se tornar um mestre. Não poderia. Então, os meninos, eles eram levados para essa escola e até os 12 anos eles estudavam. E o estudo deles se constituía em decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco. Então, com 12 anos, os caras terminavam a primeira fase dos estudos, decorando os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos dizer assim, se você já não decorasse os 5 primeiros livros, você não poderia se tornar discípulo de ninguém. Isso significa que você jamais poderia fazer parte da obra de Deus, ou ensinar a palavra de Deus, nem se você quisesse. Então, vamos começar por aqui. Quem tem decorado os primeiros 5 livros da Bíblia? O Marcelo tem. O Marcelo poderia. De todos nós aqui, só o Marcelo poderia passar da primeira fase da escola. Calma, olha lá. Calma, o Haroldo vai passar da segunda fase. Aí com 12 anos, eles chegariam e passariam por uma fase. Qual é essa fase? Você conhece todos os livros? Você consegue recitar de cabeça, de memória? É óbvio que no meio desse caminho nem todos conseguiriam, né? Tem pessoas que não conseguiriam mesmo, crianças que talvez não tinham esse preparo da família, não poderiam estar. Então aos 12 anos se passava por uma outra fase, e era aqui que já começava a decidir o destino que um homem tomaria. Se aos 12 anos ele não fosse competente o suficiente, ou se talvez a família não conseguisse apoiá-lo para que ele continuasse na escola, ele voltaria para a casa dos seus pais e ele aprenderia a profissão dos pais, com 12 anos. Se ele fosse competente, se ele fosse um aluno como o Marcelo é, ele passaria para a próxima fase. E qual é a próxima fase? Ele ficaria até os 17 anos nessa escola, e nessa próxima fase ele não só decoraria os primeiros 5 livros, mas todo o resto do Antigo Testamento. Alguém aqui decorou? O Haroldo agora, o Haroldo passou. O Haroldo está na outra fase. Você decorou? Você não poderia ser um discípulo. Você nunca entraria nessa escola. Você não poderia fazer parte da obra de Deus. Você não se assentaria aos pés de Gamaliel para aprender. Quem fazia isso? Só pessoas brilhantes como Paulo. Paulo era um homem extremamente brilhante. Alguém que poderia sentar. Alguém como Pedro não. É por isso que Pedro estava pescando. Você entendeu? Não poderia. E aí,
É o suficiente decorar? Não é o suficiente decorar. Olha como você vê como era difícil o sistema para servir a Deus. Não é à toa que Jesus fala, vocês não deixam ninguém entrar. Vocês dificultam tudo. Aonde na Bíblia está escrito que você vai fazer a obra de Deus tem que decorar tudo? Aonde? Aonde? Não teria, porque esse era o sistema que esses homens haviam feito, mas era a cultura ali, era a forma como que eles entendiam e respeitavam esse sistema. Então aos 17 anos, um jovem que chegou até essa fase, e provavelmente eu nunca chegaria estando ali, porque eu nunca fui o melhor da minha sala, meu irmão, nunca fui o melhor em nada, nem no futebol, nem para o time que eu torço, eu estou ultimamente sendo o melhor, nada, não poderia fazer parte disso. Chegaria então os rabinos, esses mestres conhecidos, como o Gil aqui, que entrou na sala na hora certa, entrou ali, chegaria ali e eles fariam uma inspeção, um teste com esses homens. Lembrando, você mulher nem entrava na escola, você não, você fica na sua casa, você não entra na escola, você não faz parte disso. E eles passariam por uma inspeção que os rabinos queriam entender como eles entendiam a palavra de Deus, se encaixava com o jugo que eles tinham. Lembra que Jesus fala, tome o meu jugo? O jugo era o quê? O jugo era o ensino do rabino, era a teologia que esse homem entendia a palavra de Deus, como ele interpretava a palavra de Deus. Então ele falava assim, se aqueles jovens fizessem parte e entendessem, um rabino aceitaria. Isso significa que pouquíssimas pessoas poderiam fazer isso. Era uma elite intelectual de Israel que poderia então fazer parte da obra de Deus. Seguir esses caminhos, ensinar. Por quê? Porque um rabino, ele era testado pela forma que ele vivia, pelo que ele ensinava e pelos seus alunos. Então, se os seus alunos fossem alunos ruins, o rabino seria um mestre ruim. Lembra que Jesus fala, olha, que um aluno não será maior, um discípulo não será maior que o seu mestre, mas semelhante a ele. Então era nessa semelhança que eles conheciam o quanto esse rabino era bom. Isso significa que pouquíssimas pessoas poderiam fazer parte, nem se desejassem. Não existia dinheiro que poderia pagar. Era algo impossível praticamente de entrar nessa escola e fazer parte dessa elite do reino de Deus que conseguia pregar o evangelho. No meio disso daí ficavam muitas pessoas, como Pedro, como Mateus. Mas um dia, o mestre dos mestres, ele aparece e as pessoas começam a reconhecê-lo como mestre. Começa a reconhecer que ele é diferente de todos os outros, que ele tem uma autoridade diferente, ele começa a ganhar esse respeito, e aí ele diz algo que quebra completamente o sistema que aqueles homens haviam construído. Ele diz algo que muda a história para sempre. Jesus diz, qualquer pessoa que quiser me seguir, pode me seguir. Sendo ela mulher, sendo ela homem, sendo ela rico, sendo ela pobre, sendo melhor, sendo pior. Sendo um pescador, sendo um cobrador de impostos, seja uma mulher pega em adultério, seja qualquer pessoa, Jesus diz, ele diz, todo aquele que quiser me seguir, pode me seguir. Veja, olha quão precioso que Jesus está falando. Jesus, você pode me seguir, você que está aqui hoje, você não foi o melhor, você não decorou a Bíblia inteira, você não passou de ano, você voltou para trabalhar com seus pais, você não era o melhor aluno, você é um pecador, você é um cobrador de impostos, um inimigo do povo, você pode me seguir. É por isso que os fariseus ficavam tão revoltados e falavam, como pode esse mestre se assentar com pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, como isso pode acontecer? Porque no sistema desses homens, eles não tocavam o povo, eles não alcançavam, ninguém poderia se aproximar deles. Agora Jesus diz, todo aquele que quiser me seguir, pode me seguir. Todo mundo. Isso significa o Luca pode seguir Jesus. Obrigado, Senhor. Eu posso seguir Jesus. Eu posso seguir Jesus. Agora, um outro ponto importantíssimo nisso. Se nós não compreendemos o contexto desse texto, a gente nunca vai entender o que Jesus está falando sobre seguir. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro está lá pescando. Pedro entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu o convite que Jesus estava fazendo. Não era só para Pedro receber uma mensagem e continuar a sua própria vida. Não era uma mensagem motivacional para Pedro. Pedro entendeu. Ele falou, um mestre. Lembre, desse contexto.
Um rabino está me chamando para aprender o seu jugo, para tomar o seu jugo, para aprender com ele. O que ele está me chamando? Ele está me chamando para viver com ele, para seguir a ele. O chamado de Jesus jamais é para que nós ouvimos a sua mensagem e ir embora. Não é isso. O chamado de Jesus é para o discipulado, é para a proximidade, é para estar com ele, porque é assim que o mestre ensina os seus discípulos. Mas porque nós mudamos e a nossa cultura diz que Jesus era só um pregador que se colocava lá na esquina e falava lindas mensagens, como a multidão via, nós não entendemos que quando Jesus está falando siga-me, ele está falando exatamente isso. Deixe a sua vida, deixe o que você está fazendo e siga-me, venha fazer parte, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Venha, tome meu jugo e meu fardo que é leve. Aprenda, eu serei o seu mestre, você será o meu discípulo e eu irei te ensinar. Então Pedro, que talvez era alguém que parou no sistema educacional dos rabinos, e estava lá pescando, quando ele viu Jesus o chamando, ele disse, opa, existe um lugar para mim, eu posso fazer parte disso também, ele está me chamando. Entenda, o chamado de Jesus é para isso, o chamado de Jesus é para segui-lo, para estar aos seus pés, para viver com ele, porque não existe uma outra forma de Jesus ensinar senão essa. Esse é o método de ensino. Venha viver comigo, venha aprender comigo, aprenda com o meu exemplo, aprenda como eu faço, ande como eu ando, até que o momento que eles estarão prontos para serem enviados e fazer a mesma coisa que eles aprenderam comigo. Mas vem, sente-se aqui, aprenda comigo. Mas aí nós entramos na segunda parte da conversa, porque tudo bem, até seguir Jesus está legal. O problema é quando Jesus diz que para segui-lo tem uma cruz. E aí que complica a nossa cabeça. E daí, aqui nós podemos falar, não, então eu vou ficar na multidão mesmo. Entendeu? Me dá pão aí, me dá um peixe quando te sobrar alguma coisa. Né? Me fala umas parábolas que eu não entendo nada. Né? E tudo bem, quando chover eu tomo chuva. Quando não, eu fico aqui na multidão, porque essa história aí de agora tomar uma cruz, aí já começa a ficar complicado demais. Então pode ser que eu possa simplesmente receber as palavras de Jesus e ficar longe. Porque nós temos medo dessas próximas palavras. Agora, meu irmão, eu entenderia que nós tivéssemos medo dessas palavras se fosse o Bin Laden escrevendo elas. Né? Se o Bin Laden te escrevesse uma carta dizendo, tome uma cruz e morra, aí você fala, isso aí é complicado. Né? O Bin Laden, não é isso. Agora, se é Jesus escrevendo, o que isso significa? Sabe, se é Jesus escrevendo, será que realmente o que ele está esperando de mim é essa coisa terrível que eu tenho tanto medo? E é por isso que Jesus começa essa conversa com uma pergunta com seus discípulos. Ele leva os discípulos para um lugar pagão, Cesareia de Filipe. Ele leva os discípulos onde os rabinos não iriam. Ele leva os seus discípulos ali e ele faz uma pergunta, um pouco antes do texto, ele fala, o que as pessoas falam sobre mim? Jesus pergunta. E o mundo responde, nós sabemos o que o mundo responde, as pessoas sabem, os discípulos sabiam. No mundo religioso, Jesus é um profeta, é mais um homem de Deus aí, alguém que veio aqui realmente falar da vontade de Deus, mas um profeta, Elias, né? ou João Batista, Jeremias. Essa era a linguagem deles. No nosso mundo hoje, talvez você fala que Jesus é um Pokémon, Jesus é um ET. Né? O que as pessoas... Um filósofo. Jesus é uma construção de ideias da humanidade e expressas numa figura humana. Sei lá, os caras inventam um monte de loucura. O mundo secular dos nossos dias. Jesus é amigo de Buda, né? Você já ouviu quanta coisa que as pessoas falam. E eu acho interessante que Jesus não responde nada para eles. Tá bom, mas ele continua, ele faz outra pergunta. E ele diz para os discípulos, mas e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Porque, meu irmão, essa resposta muda completamente a forma com que os discípulos vão viver. Nós precisamos conseguir responder quem é Jesus. Nós precisamos investigar o nosso coração e saber o que o nosso conhecimento sobre Jesus causa em nós. Porque é impressionante como Satanás ele quer deturpar a imagem de Deus na nossa cabeça. E isso ele fez desde os mais primórdios. Olha que coisa interessante que acontece em Gênesis. Para você entender o quanto essa resposta é importante. A Bíblia diz que em Gênesis, Deus criou os céus e a terra.
E a palavra que a Bíblia usa para Deus em Gênesis, quando está falando sobre ele, é Yahvé Elohim, que é o Senhor Deus. Então, Moisés está escrevendo, está dizendo que o Senhor revelou, ele está dizendo, olha, o Senhor Deus criou os céus e a terra. E nós sabemos que ele disse assim, olha, de todas essas árvores, vocês podem comer, uma apenas não coma. Mas um dia aparece a serpente, e olha que coisa louca que acontece. Preste atenção nisso. A serpente aparece para Eva, e ela diz o seguinte: Deus falou que você não pode comer de nenhuma dessas árvores? O que a serpente primeiramente faz? Ela começa a mudar a ideia que Eva tem sobre Deus. Primeiro, antes era um Deus generoso. Imagina, toda uma Amazônia que Deus criou, de uma árvore você não come. Na boca da serpente de nenhuma você pode comer. Ou seja, o que era um Deus generoso, agora é um ditador. Ele criou tanta coisa, você não pode provar de nada. Olha que Deus terrível. Mas pior do que isso é fascinante. Quando a serpente fala Deus, ela não fala Yahvé Elohim. Ela só fala Elohim. E esse Elohim, irmãos, é uma palavra que é usada outras vezes no Antigo Testamento, que também é usada para outros seres espirituais. Yahvé é o nome do Senhor, o Senhor Deus de todas as coisas. Na boca da serpente ele é só mais um. É como se fosse o título de Deus, mas não é quem ele é. Agora, por que ela quer fazer isso? Porque se a serpente muda a cabeça de Eva sobre quem Deus é, ela muda a cabeça de Eva sobre quem ela é. Um exemplo: se Deus é pai, você é o quê? E se ele não é pai, você é o quê? O que você é? Órfão. Se você não sabe quem é Deus, você não sabe quem você é. Se você não sabe responder quem é Cristo, meu irmão, você não vai conseguir responder quem você é. A resposta mais importante que nós podemos dar na nossa vida é essa. Essa pergunta que Jesus faz: quem eu sou? Quem eu sou? Eu estou lendo um livro científico, estava até falando com a Maria hoje. Foram 2 cientistas não cristãos que escreveram esse livro, chama Como Deus Muda a Sua Mente. E eles estavam estudando e eles chegaram à conclusão que Deus afeta diretamente a mente humana. É como se o cérebro humano foi criado para Deus. E eles não são cristãos. Mas olha o que eles descobriram. Eles descobriram que se a sua ideia de Deus é uma ideia de um Deus tirano, um Deus que não te perdoa, um Deus que é contra você, um Deus que não é misericordioso, como muitas vezes as pessoas pensam sobre Deus, como tantas religiões aí no mundo pensam sobre Deus, o seu cérebro, ele diminui, ele começa a secar. Agora, se a sua percepção de Deus, eles não são cristãos, a sua revelação de Deus é de um Deus de amor, é um Deus que te perdoa, é um Deus que é por você, que é o Deus do Evangelho que nós conhecemos, o seu cérebro se expande, ele floresce, ele vive. E esses homens vão até argumentar contra os ateus, que dizem que Deus é ruim para a humanidade. Eles dizem muito pelo contrário. Eles, sem acreditar em Deus, dizer se não acreditam ou não, eles dizem: olha, é cientificamente provado que Deus faz bem para a cabeça humana. Deus faz a humanidade florescer. O Deus do Evangelho faz isso acontecer. Essa consciência de Deus faz isso acontecer. Para você ter uma ideia, o quão importante é você dizer quem é Deus. Agora eu te pergunto, quem é Jesus para você? E se as palavras de Jesus ainda te trazem medo, talvez você não conseguiu responder quem ele é. Talvez as palavras de Paulo aos Gálatas se fazem reais para você hoje. Quem te envenenou? Se Cristo foi crucificado, exposto diante dos vossos olhos. Como você pode ter medo de algo que Jesus está falando para você e não confiança no que ele está dizendo? Se é o Bin Laden que diz tome a sua cruz,
Aí, meu irmão, fica com medo dela. Agora, se é Jesus dizendo, tome a sua cruz, o que isso significa? E aí Pedro responde para Jesus. Ele diz, quem eu sou? Quem me responde, Pedro? Quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí é uma revelação tão gloriosa, meus irmãos, que é a consumação das profecias, as profecias se cumprindo naquele momento. O que Jesus disse lá no início, o que Deus disse lá no início, que viria alguém da semente da serpente, que pisaria na cabeça, da semente da mulher, perdão, que pisaria na cabeça da serpente, que acabaria com as obras de Satanás, e que foi sendo dito pelos profetas e chegando até o momento. É uma revelação tão gloriosa que Jesus disse, olha, você não poderia ter descoberto, porque esse segredo estava escondido por eras e eras. E agora foi revelado a vós. É algo de glorioso. Tu és o Cristo. Quem é o Cristo? Será que você consegue responder quem é o Cristo? Ou Jesus Cristo é só uma figura histórica para você? É só mais um título? É só mais uma coisa que a cultura diz aí? Quem é o Cristo? Será que você consegue dizer o que o Cristo veio fazer? Será que você consegue responder qual é a missão de Cristo? Porque se nós não conseguimos responder isso, essas palavras dele serão terríveis para nós. Mas se nós sabemos que esse que está falando com seus discípulos é aquele que se esvaziou de si mesmo, que veio a esse mundo em obediência a Deus e foi obediente até a morte, morte de cruz, e por conta disso Deus exaltou o seu nome, e agora o seu nome é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Se você consegue responder que o Cristo é aquele que tomou sobre si aquilo que deveria estar sobre você, se coloque de novo, volte a 2000 anos atrás. Você é um pescador, você está jogando a sua rede. Você foi rejeitado pelo sistema do ensino desse mundo. Você não foi aceito no reino dos céus. De repente esse homem aparece para você. Ele diz, siga-me. E você começa a segui-lo. E você começa a andar com ele. Você vê, você percebe ele. Ele não tem maldade no seu olhar. Ele não tem malícia no que ele fala. Não existe nada de ruim nele. Ele emana o bem. Ele é o bem. Ele é amor. Tudo que ele faz desse lugar. Ele perdoa os pecados, ele cura os enfermos, ele alimenta os famintos, ele é pai para os órfãos, ele cuida das viúvas. Você consegue ver essa ação nele. Ele é cheio de graça e de misericórdia. Eles podem ver essa ação. Eles dizem, isso só poderia vir do céu. Tu és o Cristo, porque nós conseguimos ver isso. E aí esse Cristo um dia, ele toma uma cruz e ele morre naquela cruz. Por quê? Porque Jesus diz para Pedro, ele diz, olha, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus continua a conversa dizendo como essa edificação se daria. E pela primeira vez na sua história com os seus discípulos, ele começa a revelar para os seus discípulos o que havia de acontecer com ele. E o que havia de acontecer com ele? Ele deveria morrer, ser entregue nas mãos dos seus inimigos. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí Pedro, o tão abençoado Pedro, que recebeu de Deus a revelação, ele chama Jesus e fala, morrer, Jesus? Isso não é evangelho não, Jesus. Que isso, nós vamos pegar a cabeça de César lá, vamos lá, Jesus. A vitória é nossa. Que isso, não tem essa de morrer, ninguém vai perder aqui não, nós vamos ser vencedor. Vamos correr lá. Aí Pedro começa a repreender Jesus, e Jesus que antes havia dito para Pedro, bem-aventurado, agora ele diz para ele, sai daqui, Satanás. Porque você não enxerga do ponto de vista de Deus, você vê muito pequeno. A sua visão é microscópica de tudo aquilo que Deus está fazendo. Você não consegue entender, é necessário que eu morra. E como foi a morte de Jesus? Esse homem, imagina você andando com ele. E aí você depois, está vivo. Você depois, é só uma lâmpada, irmãos. Aí você depois, presta atenção que eu vou esperar você voltar. Ok? Presta atenção isso aqui. Pedro não consegue compreender no momento, mas talvez depois ele lembraria do que Jesus está falando. Porque ele viu Jesus ser pego pelos soldados. Ele viu Jesus ser crucificado. E ele depois entendeu que o motivo de Jesus estava sendo crucificado era por causa dele.
Ele sabia que a culpa dele estava em Jesus. Ele sabia que aquilo que deveria estar sobre ele estava em Jesus. Que Jesus estava levando sobre si o que deveria estar sobre Pedro. Ele sabia da injustiça que estava acontecendo ali. E talvez, sabendo disso, ele poderia esperar que o olhar de Jesus para Pedro fosse assim: está vendo, Pedro? Olha o que você fez comigo, Pedro. Olha, Pedro, olha aqui. Você não se sente culpado disso, Pedro? Mas não foi esse o olhar de Jesus. O olhar de Jesus foi: é porque eu te amo, Pedro. É por você, Pedro. Isso aqui eu tomei o seu lugar. Você consegue ver um olhar de amor quando você encontra Ele. Talvez Jesus não falasse nada aos seus discípulos, mas o seu olhar diria. E depois ele poderia ver isso acontecer, sabendo que Jesus morria ali por ele. Agora me responda, meu irmão. Se é esse Jesus que morre torturado em uma cruz, exposto a todos. Se é Ele que morre olhando para você e te perdoando, porque enquanto Ele morria, Ele dizia: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se é Ele que morre, porque você sabe que é uma culpa que deveria estar sobre você. Se é Jesus morrendo por você, você realmente acredita que você precisa ter medo das palavras que Ele diz? É Jesus que está falando, meus irmãos. É Jesus que está falando. É o seu amigo Jesus. É aquele que deixou tudo para morrer numa cruz. É aquele que veio a esse mundo para tomar sobre si as nossas culpas, para tomar sobre si o nosso pecado. Agora esse Jesus diz: tome a sua cruz. Se é Jesus que está falando isso, eu quero essa cruz, porque eu confio em Jesus. Só pode ser a melhor coisa para a minha vida. Essa cruz só pode ser um presente para mim. Não pode ser algo ruim para mim. Com certeza é algo bom, se é Jesus que está falando. Mas porque nós não conseguimos responder a pergunta? Sabe por quê? No fundo o problema é: nós não confiamos em Jesus. É por isso que nós temos medo. É por isso que nós nos asseguramos nas nossas próprias seguranças ainda. E a gente fica dividido. E a gente não consegue se entregar completamente. E a gente às vezes acha que Deus vai nos abandonar. Quantas vezes eu converso com jovens que querem ser missionários, eles falam: Luca, Jesus me chamou para o ministério, mas eu tenho medo. E você vai descobrir qual que é o medo. É o medo de se dar mal. E eu falo assim: mas quem que foi que te chamou? Lembre-se do Evangelho. Lembre-se de Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos. Lembre-se daquele que foi crucificado diante dos vossos olhos. Jesus morreu por você. É Jesus que te chama. Não é um líder militar que quer que você vá para a guerra morrer. Não é um terrorista. É Jesus. Se é Jesus que está te chamando, você realmente acha que Ele está te chamando para te dar uma rasteira? Não. Agora Ele diz, por que Jesus diz: deixe a sua vida? Porque, meu irmão, a nossa vida, ela nos mata. O que Jesus está falando é: se você continuar na sua vida, você vai morrer. Por isso, meu amigo, ouça o que eu estou falando. É Jesus que está falando: deixe a sua vida. Não se apegue à sua vida, porque a sua vida vai te matar. Você vai morrer com ela. O seu barco vai afundar. Você vai parar no inferno. Não se apegue à sua vida. Ela te mata, ela está contaminada, ela é contra você. Não se apegue a ela. Jesus não está falando assim: agora você vai ter que me servir, todos os seus prazeres acabaram. A ênfase de Jesus não está na morte, está na vida. Ele está dizendo: se você se apegar à sua vida, você vai morrer. Mas se você se apegar à minha, você vai viver. A sua vida te mata. Ouça o que Jesus está falando para os seus discípulos. Esse é o caminho desse reino que eu estou te falando. E o caminho não é a sua própria vida. É necessário que você deixe a sua vida, porque a sua vida, meu irmão, é contra você. A sua vida está contaminada. A sua vida é morte. O que acontece nela é morte. O caminho da sua vida é morte. Então, deixe a sua vida. Existe um livro de C.S. Lewis,
chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro muito legal. Eu encorajo você a ler. Em certo momento, é assim, a história é de um diabão ensinando um diabinho a como corromper a vida de alguém. E em certo momento, o diabinho escreve para o diabão e diz: ele se converteu. E ele está desesperado. Aí o diabão responde na carta e diz: não se preocupe, isso acontece com muitas pessoas. Todos os seus hábitos ainda estão em nosso favor. O que Jesus está falando é assim: a sua vida vai te matar. Deixe a sua vida. Você vai morrer com ela. Deixe a sua vida, deixe isso. E como isso acontece? Jesus diz: é a cruz. É a cruz. A cruz é a sua liberdade. A cruz é a sua vida. Esse é o paradoxo do Evangelho. A morte e a vida, essa cruz é a sua liberdade de todas essas coisas que te matam, que te aprisionam. Essa cruz é a solução para todos esses problemas que você enfrenta. É a cruz. É a obediência a Deus. Eu já falei aqui uma vez. Quando Deus ele vai e ele envia Moisés para falar com o seu povo no Egito e tirar o povo do Egito. O Egito é a figura do diabo, do pecado, dessa prisão, dessa escravidão que nós vivemos. Ele tira o povo do Egito, mas o Egito continua no povo. E o povo mesmo fora das mãos de Satanás, eles ainda querem voltar para lá. E aí como que Deus começa a libertar, tirar o Egito do povo? Ele leva o povo até o Sinai e ele dá as suas leis, a sua palavra. Ele dá as suas palavras para o povo, e quando o povo começa a obedecer as suas palavras, eles começam a ser libertos do Egito que está impregnado neles. Porque as palavras do Senhor são palavras de liberdade. Quando Jesus está dizendo: tome a sua cruz, é a obediência, não foi? Ele tomou a sua cruz em obediência a Deus. Tome a sua obediência a Deus, obedeça as palavras do Senhor. Essa é a sua liberdade dessas coisas que te matam. Meu irmão, a cruz é um presente que o Senhor nos dá. E com certeza, não é uma figura doce. Porque realmente esse caminho é um caminho onde o Senhor vai tirando coisas de nós. Vai nos espremendo, como foi dito aqui. Mas vai nos libertando e nos fazendo semelhantes a Ele. Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua obediência, obedeça ao Senhor e siga-me. Deixe a sua vida, não se apegue a ela e siga-me. Pois nesse caminho existe vida. Não é à toa que os discípulos amavam tanto essa cruz. Não é à toa que a cruz é o símbolo cristão. Porque é ali que eles encontravam a saída daquilo que os separava de Deus. É morrendo com Cristo e vivendo com Ele. É deixando ali na cruz o inimigo que assola a sua vida. É a sua carne. Que, meu Deus, te falar, a sua carne não se converterá jamais. A carne não se converte, ela precisa morrer. E a cruz é a solução para isso. É muito bom, a cruz é um presente. Nós precisamos querer essa cruz, se apegar a ela, carregar a ela, porque esse é o caminho para a liberdade de tudo aquilo que nos aprisiona e nos mantém escravos. A cruz de Cristo, a cruz do Senhor. Mas talvez você está aqui hoje e você diz: Luca, eu já tentei. Eu não consigo. Eu já tentei, Luca, olha só. Mas olha, ontem mesmo. Ou aqui, até mesmo antes de vir para cá. Eu não consigo. E você se depara diante do Sermão do Monte. Que Jesus dando um sermão que muitos teólogos, no decorrer da história, acreditam que era uma cartada de Jesus na cara da igreja, dizendo: está vendo, vocês nunca vão conseguir fazer o que eu estou falando. Isso é difícil demais para vocês. Se na lei era difícil, imagina agora. E muitos teólogos chegaram à conclusão que é isso. É só Jesus expondo na nossa cara que nós não conseguimos fazer nada.
que nós nunca vamos conseguir seguir as suas palavras. E você diz, eu já tentei. Mas existe uma frase no Sermão do Monte que tem impactado a minha vida. Jesus, depois de dizer tudo isso, ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, e quando vier a tempestade, ela não será destruída. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que a vida de Jesus, seguir a Jesus é uma maratona, ok? E Jesus chega, o Marcelo é maratonista, ele não. Mas Jesus chega para mim, que nunca correu na vida. E ele fala assim, ó, Luca, você quer me seguir? Corre essa maratona. Aí eu falei, beleza, o que eu preciso para correr? Me dá um tênis novo, toma um tênis novo. Vou correr a maratona. O que é? Seguir Jesus é correr a maratona, então eu vou correr uma maratona. Só que eu nunca corri uma maratona na vida. Aí amanhã eu saio de casa, 6 da manhã, que hora que corredor acorda para correr? Mais cedo, 5 da manhã. 5 da manhã. Eu saio de casa e eu vou correr a maratona, eu vou. Essa é a vida de Jesus, eu estou pronto para isso. Eu vou correr a maratona, eu nunca corri a maratona, mas eu vou tentar. Aí o que eu faço? Eu saio correndo, em 3 quilômetros eu caio morto. Aí eu digo, está vendo, Jesus? Realmente as suas palavras são verdadeiras, você precisa morrer, eu morri mesmo. Em 3 quilômetros eu morri. Aí eu falo o quê? Está vendo, eu não consigo. Eu tentei, Jesus. Eu tentei, eu não consigo. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, que está tentando e não consegue. Jesus disse, aquele que coloca as minhas palavras em prática, que pratica as minhas palavras. Eu sei que é uma maratona, então deixa eu me preparar, deixa eu praticar, porque ao praticar eu vou aprendendo e me preparando para correr essa maratona. É como a pessoa que está acostumada a dirigir aqui em São Paulo, né? E você está dirigindo de boa, mano, cantando um louvor. Aí vem um incircunciso e te corta, sem dar seta e ainda buzina na sua cara. Aí você quer xingar ele de palmeirense, você quer, né, amaldiçoar a vida dele dessa forma, né? Que coisa terrível, ser um palmeirense. É uma coisa muito ruim na vida de alguém. Mas aí você lembra, irai-vos, mas não pequei. Aí você faz o quê? Você coloca em prática as palavras de Jesus. Aí aquilo começa a te lavar. Aí no outro dia, cara, eu não estou pronto ainda, palmeirense. Aí você lembra, não poderia. Mas aí no próximo vez, eu coloco em prática de novo. E é o colocar as palavras de Jesus em prática. Isso vai mudando a minha vida. Enquanto eu vou sendo transformado por Ele, pelas suas palavras, pela obediência da sua palavra que nós vamos colocando em prática. Jesus diz, todos aqueles podem me seguir, qualquer um, você pode. Você que não está pronto para isso, você que nunca correu uma maratona, você que não consegue fazer nada na sua vida, você que é um pecador, qualquer um pode, mas deixe a sua vida, tome a sua cruz, colocando as minhas palavras em prática. Aí você fala, não é assim, olha os discípulos, irmão. Eu sempre falo isso, olha a vida de Pedro. Pedro, ele é um homem no começo, ele é outro homem no fim. Pedro, no início da sua vida, ele vai para um avivamento em Samaria, tem um homem ali que acabou de se converter. Na sua ignorância, o homem quer comprar o poder de Deus. Pedro, na sua maior ignorância ainda, fala, você não tem parte conosco. Aí passam os anos. Pedro, com 60 anos mais ou menos, escreve uma carta e diz, o amor cobre uma multidão de pecados. O que aconteceu com esse homem? Que antes, na primeira chance que ele teve diante de um cara que acabou de se converter, acabou com a vida dele. E depois diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O que aconteceu com ele? Ele foi colocando as palavras de Jesus em prática. Ele foi deixando a sua vida e aprendendo com Jesus. Eu estava lendo uma estatística, eu estava conversando com o Aru sobre estatística, e a cultura vai dizer que os melhores anos da sua vida são os 20, 30 anos. Mas dentro do cristianismo, diante daquilo que Jesus espera, que não é aquilo que nós podemos fazer, mas nos tornar semelhantes a eles,
Os melhores anos da nossa vida estão nos anos quando nós estamos 70, 80, 90 anos. Porque é quando nós caminhamos um tempo suficiente, colocando as palavras de Jesus em prática, até o ponto que nós estamos cada vez mais semelhantes a Ele, deixando a nossa vida. São os anos mais parecidos com Jesus. São os anos onde a obra de Jesus está mais latente na nossa vida. Quando nós estamos mais como Ele. Quando nós estamos menos como nós e mais como Cristo. Porque nós vamos deixando a nossa vida, mas porque nós vamos colocando as palavras de Jesus em prática. Agora, como que nós vamos fazer isso, meus irmãos, se nós temos medo das suas palavras ainda? Então talvez hoje você precisa responder isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E se você consegue responder, dar os pesos para trás e o pecado que me atrapalha e correr para o alvo da salvação, olhando para Cristo, vivendo aquilo que o Senhor tem para mim, deixando de ser raso na minha fé, mas confiando completamente no Senhor, ao ponto de dizer, me dá essa cruz. Me dá, Senhor, o que o Senhor disse, porque se esse é o caminho, eu quero. E por que eu quero? Porque é Jesus que está falando. É Jesus que está falando, minha filha, meu filho, toma a sua cruz. Toma a sua cruz. Deixe a sua vida. Não se apegue à sua vida. Se apegue à minha. Porque a sua vida vai te matar, mas a minha te dará vida. E aí ele continua dizendo, e ele vai, o que daria o homem para ter isso que eu estou falando? Quanto as pessoas pagariam por isso que eu estou falando? Você acha que aquilo que Jesus está falando é algo ruim? E essa vida nós vemos expressa na vida dos discípulos. Há um tempo atrás eu estava fazendo um estudo em Efésios. E eu vi que o início da carta de Efésios é uma frase só. Paulo, ele explode, depois eu encorajo você a ler Efésios. Paulo explode de alegria na carta de Efésios. Ele está explodindo sem parar, glorificando a Deus, dizendo as maravilhas do Senhor e o que Ele fez. E se você, como uma pessoa que nunca leu a Bíblia, pega aquela carta e começa a ler, você fala, esse homem ganhou na loteria. Esse homem está feliz demais. Esse homem talvez ele conquistou tudo que ele almejou na vida. Esse homem está num castelo. Esse homem ele tem, sei lá, ele sabe, por que ele está tão feliz assim? Mas aí você continua lendo a carta. E você chega no final da carta e você descobre que esse homem que explode de alegria, ele está numa prisão. Aí nós podemos perguntar, como isso é possível? E Jesus diz, está vendo? O homem pagaria para ter o que um prisioneiro tem. Eles não conseguem encontrar, porque... E qual é o caminho disso? Deixando a vida, carregando a sua cruz. Mas existe uma mentira de Satanás, que é o mesmo que falou na boca do Pedro. Você não precisa disso não. Morrer, não. Deixar isso. Não, você não precisa disso. Meu Deus, eu vou derrubar tudo aqui. Você não precisa disso. Não, isso é radical demais. Não, Jesus não quer dizer isso. Não, Jesus não quer dizer sobre morrer para si mesmo. Não, quer dizer, é uma outra metáfora que Jesus está usando. Para dizer que você tem que ser feliz. Jesus na verdade está falando, faça o que você quiser. Siga os seus próprios desejos. Esse é o Evangelho. É isso que Jesus tem para nós. Olha o que Satanás fala no nosso ouvido. E você precisa ser como Jesus foi. Fala, Satanás, você não entende nada, você não vê do ponto de vista de Deus. Esse caminho é o caminho da liberdade. O Senhor está me libertando. Essa cruz é um presente na minha vida. Ela é o caminho de vida para mim. Por mais que talvez a gente não entenda ainda, eu confio e eu seguirei esse caminho, porque é Jesus que está me dando ele. Porque eu respondi, é Jesus o Cristo, é o meu Salvador, é o meu Senhor, é o meu bom amigo, é o meu bom pastor. Ele está dizendo para mim, tome a sua cruz. E se é Ele que está dizendo, eu quero essa cruz. Então sai daqui, Satanás, que tenta impedir a obra de Deus na minha vida, que tenta me deixar sempre raso, que tenta dizer que o que importa é o quanto feliz eu esteja, sem perceber que está roubando de mim a verdadeira liberdade.
Sai daqui, Satanás. Eu quero a minha cruz. Eu quero o que o Senhor tem para me dar. Eu quero essa cruz. Eu quero me entregar sem reservas à obra de Deus. E se a obra de Deus é uma cruz, eu quero essa cruz, porque com certeza essa cruz é a melhor coisa que eu possa ter na minha vida, porque é Jesus que está me dando. E ela é boa. Ela me faz viver. Ela me liberta. Ela abre os meus olhos. Ela mata a minha carne, que é inimiga de Deus, que é inimiga da obra de Deus na minha vida. Ela me leva a uma revelação mais profunda do Senhor. Ela me leva para mais perto de Cristo. Ela é o mesmo caminho que Jesus foi. Esse é o caminho que Ele suportou a cruz pela alegria que estava proposta. E eu quero essa cruz. Talvez eu não sei com que essa cruz se pareça, mas eu sei que esse é o melhor caminho que eu possa seguir. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, é que você pare de brigar com a obra de Deus na sua vida. Pare de impedir a obra de Deus na sua vida, porque você tem medo do que Ele irá fazer. Cale a boca de Satanás, que tenta mudar quem Deus é diante de você, que tenta dizer que Deus não é bom, que tenta dizer que Deus a qualquer momento vai tirar de você o que é importante para você, que tenta dizer que Deus vai te fazer sofrer pelo simples desejo de te fazer sofrer. Pare, cale a boca de Satanás hoje. Tome a sua cruz. Aceite o discipulado de Jesus. Se aproxime dele. Sente-se aos seus pés. Aceite a obra de Deus na sua vida. E veja o que ele fará. Veja a luz da aurora que resplandecerá sobre você. Veja como isso transformará o seu coração para sempre. Veja a obra do Senhor. Pare de lutar com Deus. Se você acreditar que Deus é a fonte de vida, que Deus é o Pai das luzes, que o homem nada tem se do céu não lhe for dado, que Ele é aquele que morreu por você quando você não era merecedor, que Cristo entregou a sua vida por você. Se você acredita no Evangelho, acredite nessa cruz. Tome a sua cruz. Ame essa cruz. Essa cruz é o caminho de vida do cristão. A cruz de Cristo. A cruz que o Senhor nos dá. A obra do Senhor que tira de nós o que nos mata. A cruz do Senhor mata o que nos mata, meus irmãos. Mas porque nós não acreditamos e não confiamos 100% no Senhor, nós não nos jogamos nisso. Nós resistimos à cruz de Cristo. Nós resistimos à sua obra. E nós permanecemos sempre imaturos, sem perceber para onde o Senhor quer nos levar. Nós nunca aceitamos o discipulado de Cristo e não experimentamos a alegria que o prisioneiro experimentou. Mas hoje Jesus te chama para isso. Ele te chama para perto. Ele te chama para esse caminho que Ele trilhou. E Ele diz: tome a sua cruz, meu filho. Ela é boa para você. Ela é ótima para você. Ela é o caminho de vida para você. Ela é o que você precisa. É a solução para todos esses problemas, para essa carne que milita contra Deus, para essas coisas que impedem você de viver, para essa âncora que te aprisiona na terra. Ela é a solução, é a solução. Então fique de pé, por favor, agora. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, por favor. E eu quero que você hoje, sem pressa, pense no que nós falamos aqui. E seja sincero diante de Cristo. Essa cruz ainda te dá medo? Se é Cristo que está te falando isso, essa cruz ainda te dá medo? Ou você quer correr para ela? Muito sincero, meu irmão, não quero que você minta para mim. E Deus, você não precisa mentir para Deus.
Porque se você não consegue confiar em Cristo, você nunca vai fazer parte do que Ele está fazendo de verdade, meus irmãos. E o Senhor quer que você confie nele. Olhe para Cristo hoje. Olhe para aquele que morreu por você. Olhe, Ele morreu por você. 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 Ele morreu naquela cruz. Ele morreu por você. Ele morreu por você não porque você era bom, mas porque Ele é bom. Ouça as suas palavras. Siga-me. Hoje, enquanto nós estávamos adorando, eu vinha essa imagem na minha mente, no meu coração, Jesus estendendo as mãos para pessoas aqui, com um sorriso no rosto, mas ainda marcado pela cruz, e dizendo: siga-me, vem, esticando a mão e dizendo: venha, tome a sua cruz, vamos juntos, tome a sua cruz, ela te liberta, vem meu filho, vem meu amigo. Ouça, é Jesus que está te dizendo. Será que ao você ouvir as vozes de Jesus, você tem medo de Cristo? Ou você confia nele? Esse é o remédio, Jesus. Essa é a solução para a vida. Eu quero ela. O que ela se parece? É necessário que o Senhor quebre esse vaso. Quebra ele então. É necessário que o Senhor destrua e reconstrua. Não sei o que se assemelha, eu não sei o que é isso, eu não sei exatamente, mas eu confio na tua palavra, eu confio em Jesus, é por isso que eu vou. Não é porque eu quero a recompensa ou uma promessa, ou porque eu acho que vai ser melhor, é porque quem está me falando isso, é Jesus que está me falando isso, eu quero. Então talvez você primeiro, a primeira pergunta que você precisa conseguir responder é: quem é Cristo? Se você olha para Jesus hoje, o que Ele causa em você? Ele te causa medo, e não é temor que eu estou falando, é medo, você se afasta dEle. Ele te causa culpa, você não se aproxima, ou Ele te traz esperança, confiança, segurança. Ele te traz, irmão, alegria, paz, justiça. O que Jesus gera em você, com esse nome gera em você. Se esse nome diz para você: venha, você precisa ainda temer, ou você pode se jogar e dizer: me dá essa cruz, ela é boa demais, é ela que eu quero. Porque existe um mundo aí fora que prega um evangelho falso, de um Deus falso. Nós temos medo da cruz. Mas hoje Jesus quer te encontrar. Hoje o Senhor quer te encontrar. E Ele quer te dizer: esse é o caminho. Pode confiar em mim. Deixe a sua vida. Não se apegue a ela. Se apegue a mim. E tome a sua cruz. Essa cruz é boa para você. E agora eu quero fazer uma oração. Se você ouvindo isso, você não precisa fazer se você não quiser. Talvez não ficou claro no seu coração e você ainda não quer fazer essa oração. Sabe, nós somos acostumados a fazer muitas orações. Mas eu gostaria que você, diante de um Deus vivo, fizesse uma oração hoje. Diante de um Deus que ouve a sua oração. Diante de um Deus que está aqui. Muitas vezes nós, ao ouvir o Evangelho, a gente diz: sim, Senhor, entra no meu coração. E aí a gente vai e diz: agora siga-me, venha que eu estou fazendo um monte de coisa. Mas hoje, talvez entendendo um pouco do que significava de Jesus dizer: siga-me. Não, eu não vou com você, não, é você que vem comigo. É você que vem, o caminho é desse lado aqui. Você está perdido, vem aqui, o caminho sou eu. Eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida. E talvez em algum momento você fez uma oração de Jesus entrar no seu coração, mas você continuou o seu caminho. Hoje eu gostaria que você, se você quiser, se você entender, você fizesse uma outra oração. Que você dissesse assim: Jesus, eu quero a minha cruz.
E se você quer fazer essa oração hoje, levante a sua mão agora, deixa eu ver você. Você não precisa se você não quer, meu irmão. Jesus não te obriga, Ele te convida. Ele te convida para a vida. Ele te convida para sair da morte. Ele não te obriga a isso. Ele te convida. Ele diz: siga-me. Feche os seus olhos então, Pai. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite. E diga com as suas próprias palavras o que o seu coração quer dizer agora a Deus. Nós estamos aqui, Pai, diante de Ti. Nós queremos fazer uma oração muito específica. Senhor, primeiro nós reconhecemos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade, aquele enviado por Deus, o Messias, o cumprimento das profecias, aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último, autor e consumador da minha fé, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a rosa de Saron. Senhor, aquele que morreu, mas que vive e vive para sempre. Tu és o Cristo. Todo poder, toda autoridade foram dadas a Ti. Senhor, eu confio em Ti. Eu sei quem Tu és. Eu sei quem tenho crido. Eu posso responder com a minha vida. Eu posso dizer quem Tu és. Tu és o Cristo. Tu és, Senhor. E agora eu ouço as Tuas palavras. O Senhor diz: você quer me seguir? Você pode. Todo aquele que quiser me seguir. Não importa você rico ou pobre, não importa você homem ou mulher, não importa de onde você veio, não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o quanto você falhou, não importa o que aconteceu, você pode me seguir. E agora você ouve o Cristo te dizendo: você pode me seguir, mas deixe a sua vida e tome a sua cruz. E agora nós queremos dizer então: Senhor, nos dê a nossa cruz. Me dê a cruz, Senhor. Eu quero a minha cruz. Diga ao Senhor: eu quero essa cruz, Senhor. Me dê a cruz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. O quanto nós fomos cegados por não entender, por não te reconhecer, por ter medo das Tuas palavras, por não confiar em quem está falando. Jesus, nos leva à maturidade. Nos dê essa cruz. Agora vamos cantar uma canção de entrega ao Senhor. E ninguém está te vendo. Feche seus olhos. Diga as suas próprias palavras a Cristo hoje. Rasgue o seu coração. Rasga o seu coração e se entrega. Eu quero te seguir, Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, rasga o seu coração diante da cruz. Espírito Santo de Deus, Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Tua voz fala de Tua justiça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Senhor, exponha diante de nós o Cristo crucificado, Senhor. Abra os nossos olhos para isso. Olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz, meu irmão. Olha pela cruz, meu irmão. Diga ao Senhor o quanto você a deseja agora.
Olhe para a cruz agora. Gentilmente Diga isso. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Agora, meus irmãos, nesse momento que nós estamos adorando, existem algumas pessoas aqui que não é porque são mais especiais, entenda isso, é o que Deus está fazendo com algumas pessoas aqui nessa noite. Se isso não está acontecendo com você agora, não se preocupe o que eu vou falar aqui. Mas existem algumas pessoas aqui que, nesse momento que você está ouvindo isso, algo está queimando no seu coração de algo mais radical, uma entrega ao Senhor, que você começa, é quase como você está fazendo tantas promessas, Deus está dizendo, eu quero, é isso, que sobressai todos os outros planos da sua vida, é um chamado do Senhor realmente que está queimando no seu coração, para uma entrega mais radical nessa noite, que é algo diferente que está acontecendo com você, e você está sentindo isso. É o que está tomando o seu coração de uma forma diferente. É quase que você está falando assim, Senhor, eu morro por Ti agora. Eu quero morrer pelo Senhor. Eu quero entregar a minha vida pelo Senhor. É o que está queimando. E você não tem como cumprir essa palavra, mas você quer fazer. É uma entrega maior que o Senhor está te chamando. Se você está passando por isso agora, nesse momento, eu gostaria que você viesse até aqui à frente agora. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, continuemos em oração e adoração ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Senhor, 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 Espírito Santo de Deus, vamos cantar, igreja. Levante as suas mãos, Senhor, onde você está? Espírito Santo de Deus, Deus está levantando pessoas que serão um escândalo para esse mundo, na forma que irão se entregar, da forma que irão viver, da forma que irão se consagrar, da forma que irão se separar a Deus. É uma graça que o Senhor está derramando, uma graça que o Senhor está derramando sobre você agora, Espírito Santo de Deus. Posso pedir ao time da igreja de oração para ministrar aqui? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, agora nós oramos, que o poder de Deus seja sobre ti agora. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, é um fogo que o Senhor derrama, é uma marca, é a cruz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus.
Semente santa e verbo, palavra do Deus Pai, morreu pra germinar em mim a tua santidade. Vive pra viver em mim teu fruto, teu filho. Vive pra fazer de mim terra fértil pra te receber. Jesus, semente santa e verbo, palavra do Deus Pai, morreu pra germinar em mim a tua santidade.